Dando início ao nosso podcast, primeiro episódio, e para poder começar, eu pensei nada mais, nada menos do que meu amigo, mas também um dos principais ambientalistas que nós temos em Minas Gerais e no Brasil, com quem eu tenho aprendido muito, que é o Felipe Gomes, mestre em sustentabilidade, engenheiro ambiental e que aqui em Minas Gerais criou, idealizou e ajudou a construir o movimento Tire o Pé da Nossa Serra, ou Tire o Pé da Minha Serra para quem é íntimo da Serra do Curral. Felipe, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar o convite e obrigada por toda a construção em defesa das questões socioambientais em Minas e no Brasil, viu? Duda, muito obrigado, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, abrindo essa sessão de podcasts. Para mim é uma honra muito grande e uma honra também trabalhar com você, estar ao seu lado nessa luta, nessa construção, na defesa do meio ambiente em Minas Gerais, deste repensar esse estado que está tão subjugado à questão da mineração e que colocou a nossa Serra do Curral, o nosso cartão postal máximo, o pão de açúcar dos mineiros, sobre um forte ataque para enriquecer pessoas que já são muito ricas, enquanto que poderia estar a nossa Serra do Curral sendo preservada para gerações futuras e gerar muita riqueza e renda através de outras formas para muito além da mineração. E é isso, o tema de hoje vai ser um dos assuntos mais discutidos em Minas, no Brasil e com repercussão internacional, que é a importância de defender a Serra do Curral. Eu lembro que o nosso mandato, no ano passado, no começo do ano passado, fez a denúncia formal sobre os riscos que a Serra do Curral estava correndo com um avanço de mineração que estava chegando ali com um projeto. Houve um debate público muito grande, que nós vamos falar daqui a pouco, do processo histórico, para as pessoas entenderem todo esse processo de avanço da mineração. Mas eu pergunto, Felipe, você que está nessa luta em defesa da Serra há um bom tempo, mergulhado nessa luta, e hoje, como que está a Serra do Curral em relação ao seu patrimônio e o avanço da mineração? Então, a Serra do Curral faz parte da minha vida desde a infância. Das memórias mais antigas que tenho, é indo lá com meu pai, subir a serra e estar no meio da natureza. Então, quando percebemos esse movimentar aí do capital para vilipendiar a nossa serra, para começar a minerar a nossa serra, isso foi um impacto muito grande. E hoje nós temos uma mineradora que tem licença ambiental para se instalar lá, ela está suspensa a priori, mas a licença ainda continua válida. E ela foi suspensa por quê? Ela foi suspensa por uma pressão popular muito grande, porque se a população não tivesse se levantado e dado o grito, provavelmente, hoje, a Tamisa já estava minerando a Serra do Curral. Mas o movimento Tira o Pé da Minha Serra e toda a ação que a população fez, toda a inserção na mídia que a gente conseguiu, isso fez com que esses interesses de destruir a Serra do Curral fossem freados, né? Tanto que quando a licença foi concedida, o governador falou, não, vai minerar, porque não tem nada de ilegal. E com o passar do tempo foi mostrando que tinha diversos pontos que não estavam tão redondos assim. Se não existissem esses pontos, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal não teriam movido inúmeras ações para tentar frear esse licenciamento ambiental da Tamisa. Temos aí o tombamento da Serra do Curral a nível estadual, que está sendo discutido, mas que também a justiça não deixa ir para frente, o próprio Estado fica atrasando que o tombamento ocorra. Então a serra hoje está sob grave risco. Inclusive, tem hoje uma mineração que está lá operando, que tira caminhões a cada 5 minutos. Então, peraí. Então tem duas mineradoras, uma com uma licença que está suspensa e uma outra que está lá hoje, com caminhões descendo. Quem quiser pode ir lá na serra e ela sem licença ambiental. E o maior absurdo é isso. O Estado do atual governador foi lá e regularizou um crime. Então,
a gente tem que realmente lutar para que isso seja, para que esse termo de ajustamento de conduta dessa empresa que está minerando sem licença seja suspensa e que a licença ambiental da outra, que é a mineração Taquaril, seja cassada, porque a serra ela tem que ser preservada e não destruída para enriquecer poucas famílias. E eu acho interessante as pessoas saberem o que há por trás do avanço da mineração na Serra do Curral. O que há por trás do avanço da mineração na Serra do Curral foi o processo de flexibilização da legislação ambiental aqui no estado de Minas Gerais, cujo protagonista foi o então governador Fernando Pimentel, que após o crime em Mariana, fez um grande desmonte da legislação ambiental que possibilitou que crimes ambientais como o que ocorreu em Brumadinho se tornassem possíveis e que a Serra do Curral, ameaçada hoje, em que há minerador atuando sem licença ambiental, só foi possível porque o então governador Pimentel fez um grande desmonte da legislação ambiental. Por isso que é importante a gente rever a legislação ambiental, não só no país, mas também em Minas, não é? Exatamente, Duda. Eu sou ex-funcionário do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Eu trabalhei tanto na Fundação Estadual do Meio Ambiente quanto na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E hoje ver a situação que subjugaram os órgãos ambientais é vergonhoso. Hoje você não tem poder de fiscalização. Teve um derramamento de rejeito no Rio Sabará, que nós denunciamos também. E neste derramamento eu entrei em contato com a técnica do órgão ambiental que estava indo lá fiscalizar. E eu a perguntei, você vai coletar a amostra, né, e mandar para analisar, porque o rio ficou branco, é um rio limpo e o rio ficou branco. Ela falou, Felipe, nós não temos condições de coletar e analisar amostras. A gente pede ao empreendedor. Mas como assim? Você vai pedir para o criminoso fazer uma prova contra ele? Você acha que ele vai coletar de forma adequada? Será que ele vai analisar de forma adequada? Isso fica muito... com muitas possibilidades de inverdades ocorrerem. Então, Duda, essa luta em defesa da serra e por tudo isso, por todo esse desmonte que a gente está vendo, isso mexeu muito comigo e me fez tomar uma decisão muito séria na minha vida, que é me candidatar a deputado estadual por Minas Gerais, porque sim, tem que ter uma total revisão do atual sistema ambiental de Minas Gerais. Não dá para o Copan, que é o Conselho Ambiental que concedeu aquela licença da Tamisa vergonhosa, continuar a falar que é paritário, que tem sociedade civil e Estado junto, mas na verdade não. Está ali para carimbar interesses que já vieram definidos de dentro do governo. Então, é fundamental uma revisão com o retorno do Ministério Público para dentro do Conselho Ambiental, retorno da Polícia Ambiental, saída de algumas entidades que têm muito interesse do que está acontecendo, que são quem vai ganhar dinheiro com aquele empreendimento, está concedendo licença para quem está analisando a licença. Então não faz sentido isso. Perfeito, Felipe. Que bom você, candidato a deputado estadual. E eu acho que é importante entender que nem toda lei ela é moral. Nem tudo que é feito dentro da legalidade se traduz em moralidade. Quando aconteceu aquele crime em Brumadinho, com o rompimento da barragem, tudo ali está dentro da legalidade. Exato. Tudo dentro da legislação ambiental. Daí o que nós queremos é rever a legislação ambiental a fim de que essa legislação esteja de acordo com a moralidade. Minerar a Serra do Curral hoje sem licença ambiental é legal, mas é imoral. E as leis têm que acompanhar o interesse do povo, porque segundo a Constituição, todo o poder emana do povo. Por isso que nós queremos criar uma Assembleia Legislativa forte e um Congresso Nacional forte para rever a legislação ambiental, porque nós estamos num cenário de emergência climática. Exatamente. E é bom a gente lembrar que até hoje não tem nenhum preso pelos crimes de Brumadinho e Mariana. Temos mortos. Mortos nós temos, mas presos não temos nenhum. E muito pelo contrário. Quando ocorreu Mariana, foi proposta a lei chamada Lei Mar de Lama Nunca Mais,
que se propunha a acabar com aquele tipo de barramento que causou todo o desastre. Mas não foi possível, porque lá foram né, 19 mortos. E precisou vir Brumadinho, com 272 pessoas trituradas, para aí a sociedade ter peso e conseguir que a Assembleia Legislativa aprovasse a Lei Mar de Lamas Nunca Mais. E eles tinham até esse ano, o início deste ano, para descomissionar todas as barragens a montante. E não o fizeram. E em vez do Estado ter o pulso firme, que era extremamente necessário, porque o setor mineral é um setor tradicionalmente de alto impacto ambiental, então você tem que ter rédeas muito firmes para que esse setor vá da forma minimamente adequada. Em vez do Estado ir lá e aplicar a Lei Mar de Lama, suspender a atividade de algumas minas que descumpriram a lei, não. Fizeram um termo de ajustamento de conduta, aplicaram mais uma multa irrisória, que deram 9 anos para a Vale pagar, uma multa que ela tira de lucro em 17 horas. O valor da multa representa 17 horas de lucro da Vale. E ela tem 9 anos para pagar. Parcelaram em 9 anos. E segundo os dados de 2021, ela lucrou isso em apenas 17 horas. Então, essa estrutura criminosa, ela está não só no legislativo, no executivo, no judiciário, né? Mas para a gente não fugir do tema aqui, central, que é a Serra do Curral, a repercussão maior foi quando aprovaram, numa reunião vergonhosa, que atravessou o dia, e foi aprovada às 3 da manhã, a licença para que ampliasse a mineração na Serra do Curral. E nós alertamos que essa aprovação significaria a destruição da Serra do Curral. E aí setores ligados a uma visão mais neoliberal da economia, será? Mas não vai destruir a Serra do Curral. O projeto da Tamisa é muito pequeno. Explica para quem está nos ouvindo, escutando e vendo o que é o projeto Tamisa de mineração que foi aprovado na Serra do Curral. Está suspenso, mas foi aprovado. Explica para a gente. Foi aprovado e a licença continua válida. Nós não podemos descansar. Não adianta vir com essa história de que a licença está suspensa e tal, não. Enquanto eles não cassarem definitivamente a licença, a coisa não está resolvida. Tem uma prática, Duda, muito comum e que, em tese, ela é proibida, mas que ela é amplamente utilizada, que é o fatiamento do empreendimento. Você começa com algo bem pequenininho, consegue a licença ambiental para aquele algo bem pequenininho e depois você vai aumentando. É um cavalo de Troia. E a Tamisa é um cavalo de Troia. Porque eles tinham um projeto original, que era muito maior, que não conseguiram avançar com ele. Eles diminuíram para cerca de 15 vezes menos. Era um projeto de 1.500 campos de futebol e agora eles licenciaram um projeto de 101 campos de futebol. Só que eles vão continuar. Depois, se eles conseguirem minerar, depois eles vão pedindo ampliação. Então a Tamisa hoje, o que foi licenciado é um projeto em área de Mata Atlântica, inclusive com onças. A gente tem visto aqui, tem aparecido onças com uma certa frequência aqui na região do entorno de Belo Horizonte. É um projeto que na área onde está instalada a mineradora, onde eles querem instalar a mineradora, passa a adutora, que traz água para Belo Horizonte, traz 70% da água potável que vem para Belo Horizonte e 45% da água da região metropolitana passa por lá. E eles vão colocar em risco essa adutora. E se não bastasse quererem acabar com a nossa água, ainda temos o risco do Pico Belo Horizonte, que é o ponto mais alto e que está no brasão e na bandeira de nossa cidade. E que, segundo a própria prefeitura, pode se desmoronar caso a mineração lá se instale. Então nós estamos falando de um projeto faraônico, um projeto que, por mais que eles queiram falar que é pequeno, não é gigantesco e que coloca em risco tanto a água, quanto a questão paisagística, quanto a saúde da população, porque logo ao lado da mina nós temos comunidades e comunidades carentes em alto grau de vulnerabilidade social. Então, é um projeto que, se fosse um país sério,
não teria sido nem analisado. Terrível. E o que eu falo sempre nas minhas falas, Felipe, o que eu alerto sempre, que a mineração em Minas Gerais é mais do que uma atividade econômica. A mineração, ela é também uma ideologia, porque está cristalizado no imaginário popular a ideia de que a mineração é fundamental para Minas Gerais e que o Estado tem vocação para a mineração. E eu questiono, através de números, que essencialidade é essa da mineração em Minas Gerais, sendo que essa atividade econômica representa, em média, nos últimos 10 anos, 4% do PIB, 1,3% dos empregos gerados e 2% dos impostos arrecadados. Nós não estamos falando de uma atividade que representa 20% do PIB, é 4% do PIB. E aí, lógico que nós não somos contra a mineração em si, mas esse atual modelo de mineração. Então, o que a gente defende aqui em Minas é um processo de diversificação econômica para superar a mineração aqui em Minas Gerais. Porque minerar aqui no quadrilátero ferrífero significa destruir nossos reservatórios de água. Me corrija se eu estiver errado. Porque o minério está no aquífero. O aquífero é água mais ferro, né? O ferro está justamente onde estão nossos reservatórios de água. E isso no contexto de crise hídrica, por causa da crise climática, em que a escassez hídrica vai ser muito grande, nós vamos precisar do nosso reservatório. É igual aquele filme que a gente fala sempre, Não Olhe para Cima, né? De que o Não Olhe para Cima mostra um meteoro chegando, o meteoro como uma metáfora da crise climática, e no filme mostra que o meteoro está chegando e as pessoas querem minerar o meteoro, que é igual aqui, nós temos uma crise climática, a Serra do Curral, fundamental para a segurança hídrica da região metropolitana, e as pessoas querem minerar o nosso reservatório de água, é isso? É exatamente isso, Duda. No quadrilátero ferrífero tem essa perversa coincidência. Isso não ocorre em outros locais do Brasil que tem jazidas de ferro, tem reservas de ferro. Mas aqui no quadrilátero ferrífero, que é no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, sim, tem essa coincidência. E nós estamos passando por um momento que o Rio das Velhas está na vazão mínima dele. Ele está praticamente não tendo quantidade de água para a Copasa poder tirar para trazer Belo Horizonte, porque essa adutora que traz essa água traz do Rio das Velhas. E a bacia ali onde que eles querem minerar é justamente o primeiro afluente logo depois da captação. Ou seja, na hora que a Copasa capta água lá no limite, você tem essa primeira água que é aportada ao rio, que chega ao Rio das Velhas, para recuperar aquele rio, recuperar a vazão daquele rio. Então, nesse cenário de crise hídrica que a gente vive, é impensável a gente pegar numa região metropolitana que já está tendo carência de água, você fazer processos como este de atacar ainda mais esses aquíferos. Se não bastasse toda essa questão relacionada à questão da água, quando a gente pensa na questão dos empregos, dos impostos, a gente tem que entender que em Minas Gerais e o Brasil em geral, nós temos uma legislação que não favorece o desenvolvimento econômico. Pelo contrário, ela favorece que continuemos como uma neocolônia, uma nova colônia, exportando matéria-prima in natura. Porque a maior parte de todo o minério extraído no Brasil não é beneficiado no Brasil. Ele é mandado para fora, com isenção fiscal de ICMS, com isenção fiscal de imposto de renda, com uma série de benesses para o grande capital. Então, nós temos que repensar como que é feita essa tributação para garantir que esse minério ele seja beneficiado no Brasil, para gerar emprego aqui, não exportado montanha moída in natura. E é muito bom a gente usar o exemplo dos Estados Unidos. Né? Todo mundo gosta aí de se espelhar nos Estados Unidos como uma grande potência que deu certo e tal. Somente o turismo de observação de pássaros. Nós não estamos falando de todos os turismos. Só o turismo de observação de pássaros nos Estados Unidos gera praticamente o dobro do que todo o PIB da mineração do Brasil. Praticamente o dobro de todo o PIB da mineração do Brasil e o triplo de empregos. O Brasil tem cerca de 200 mil empregos da mineração e do turismo de observação de pássaros são 600 mil nos Estados Unidos. Então, existem alternativas. E sabe o que é o mais interessante?
Até onde eu sei, se você não matar os pássaros e não os afugentarem, eles vão ficar lá. E você vai ter uma atividade econômica perpétua, que vai gerar renda, emprego para pessoas de forma diversa e por muito tempo. Enquanto que a mineração é riqueza de uma safra só e que geralmente vai para o bolso de poucas famílias. É isso, quando as pessoas falam, por que você está questionando a mineração, né, Felipe? É porque a mineração ela é mais uma das atividades para manter o Brasil nessa condição de neocolônia, exportando montanha moída. E é um mito dizer que a mineração traz riqueza. Se a mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do mundo. Teria uma Dubai. Se mineração trouxesse riqueza, Sabará seria uma das cidades mais desenvolvidas do planeta. E ao contrário, segundo o IBGE, os municípios que tiveram mineração de ferro são os municípios com maior desigualdade socioeconômica. Então, o que nós defendemos é um processo de diversificação econômica que reconheça a importância do ecoturismo, como você apontou, e de outras atividades econômicas que são propensas dos locais e que acabam sendo destruídas porque aquele município acaba estabelecendo uma minério dependência ou minério imposição e anulando outras diversidades, outra possibilidade de economia, porque a economia total, em sua maioria daquele local, é baseada na mineração. E é importante lembrar que dos 853 municípios de Minas, apenas uns 20 a 30 municípios dependem diretamente da mineração. Uns 20 ou 30. Mas os outros 820 não dependem diretamente da mineração. Mas, aí as pessoas falam, Duda, mas isso é muito chique. Não, nós não somos contra a mineração em si. A mineração é uma atividade que o mundo inteiro precisa. Nós somos contra esse modelo de mineração no contexto de emergência climática. Nós defendemos, por exemplo, a mineração urbana. Dando um exemplo de mineração urbana. Esse celular, quando eu jogar fora, ou o resíduo eletroeletrônico, o lixo eletroeletrônico, pouco se minera nesses resíduos. Estudos apontam que o lixo eletrônico há uma riqueza absurda de metais preciosos, que podem ser retirados em percentual muito maior do que na mineração tradicional. Estima-se, por exemplo, que do lixo eletroeletrônico dá para retirar de 80 a 250 gramas de metais preciosos, que é um número bem maior do que a mineração tradicional. E aí nós estaremos colocando em prática a economia circular e em prática o que nós aprendemos no colégio dos chamados 3 R's ou 5 R's, que é reduzir, reciclar, reutilizar, e os outros dois são repensar e recusar. E recusar. E o que você acha da mineração urbana? Quando a gente fala que Minas Gerais teriam várias Dubais, né, a gente tem que lembrar que a primeira multinacional brasileira foi em Minas Gerais, em Santa Bárbara, para extrair ouro, que aqui dentro está lotado. O celular está cheio de ouro. Então, Santa Bárbara teria que ser a Dubai mineira, porque essa foi uma das primeiras multinacionais e não. É uma cidade que passa por um processo um processo econômico complexo, está se tentando fazer uma diversificação, uma recuperação com o turismo e tal, mas não virou essa Dubai. Então, a gente tem vários exemplos que mostram que a gente tem que repensar. Itabira é um outro exemplo. Itabira, que é o berço da Vale, é uma cidade que está seca. Não tem água hoje para se trazer indústrias, por exemplo, para aquela cidade. Vai ficar seca de emprego, né? Sim. Então, nós temos que achar essas alternativas. E a mineração urbana é algo muito interessante. E que o Brasil, nós somos o 5º país que mais gera resíduo eletroeletrônico do mundo. Primeiro é a China, depois os Estados Unidos, e a gente está aqui em 5º. E todo o nosso resíduo eletroeletrônico, uma pequena parte é recuperada, mas ela é o quê? Ela é simplesmente triturada e exportada. Nós não temos no Brasil nenhuma fábrica que beneficia esses minerais. Geralmente vai para a Alemanha, para o Japão ou para a China. Na China, a cidade mais poluída do planeta Terra fica na China, graças aos processos arcaicos de extração de metais do resíduo eletroeletrônico. Porque você vai estar tirando ali o ouro de forma bem... queimando aquele material e tal, sem nenhum cuidado.
E nós estamos perdendo essa oportunidade. O Brasil poderia ter grandes indústrias de beneficiamento de resíduo eletroeletrônico para gerar emprego e renda aqui. Além disso, uma prática que começa a ser feita em algumas cidades do mundo, e inclusive eu acompanhei um processo aqui em Minas Gerais que tentaram fazer um aterro sanitário aqui perto de Belo Horizonte, que é o que eles chamam de landfill mining, que é essa mineração em aterro sanitário, justamente para recuperar aqueles materiais que estão lá dentro e reciclar aqueles materiais. Então, caminho tem. Inclusive, nós temos a legislação, que é a Política Nacional de Resíduos, que estabelece a logística reversa para eletroeletrônicos e não está sendo implementado. E, Duda, tem uma coisa que a gente tem que ficar atento. Com o 5G, a tendência de aumento dos resíduos eletroeletrônicos é gigantesca, porque agora a maioria dos equipamentos hoje não vai funcionar mais no 5G, vai estar o 5G para todo lado, todo mundo vai querer trocar, nós vamos ter mais resíduo eletroeletrônico, então é fundamental que a gente olhe para a questão da mineração urbana e da reciclagem de resíduos eletroeletrônicos como uma prioridade. E você, lá no Congresso Federal, que eu tenho certeza que estará, vai ter que lutar bastante por isso. E pode ter certeza que vai ficar no seu pé cobrando. Glória a Deus, Deus te ouça, meu bem. E eu vou fazer uma provocação aqui, porque você está aí defendendo mudanças, projetos de outros modelos econômicos para Minas Gerais, a fim de superar essa dependência que alguns municípios têm na mineração. Eu estava vendo na sua plataforma política que você defende uma transição econômica baseada em 4 Cs. O que são esses 4 Cs? A ideia é a gente construir uma economia carbono negativa, ou seja, que a gente absorve mais carbono do que emite. O Brasil tem toda a possibilidade de ser a principal economia verde do planeta. Mas para isso nós temos que tirar aquele que está ali na presidência, né? Não dá para aquele cara continuar lá não, porque ele não quer isso. E a gente tem que achar alternativas. E nós temos alternativas para isso. Primeiro, as mudanças climáticas são uma realidade. Elas estão aí. E nós vamos ter que encontrar caminhos para enfrentar e adaptar as mudanças climáticas. Então, o primeiro C dos 4 Cs é o clima. Nós temos que achar soluções para a questão climática. E não dá para ser qualquer tipo de solução. Tem que ser soluções baseadas na natureza. Porque a gente sabe que quando vai para um caminho muito de concreto, por exemplo, para a questão das águas, né, que é uma pauta central, a gente trabalhar com os piscinões, que é o caminho que, por exemplo, Belo Horizonte optou para enfrentar as enchentes, é construir grandes piscinões como o do Vilarinho, aquilo ali é uma solução que ela tem data de validade, porque ela não vai no problema de verdade, ela vai só no efeito, e ela custa muito cara e desapropria muita gente. A gente poderia estar indo para o caminho de Nova York, que são as piscininhas, os jardins de chuva, que são pequenas estruturas que vão reter a água e que ainda podem virar pomar, virar hortas que vão atuar para enfrentar o cenário de fome que a gente vive no Brasil. Esse é o primeiro C. O segundo C é a compostagem. Metade do nosso resíduo é orgânico. Resto de comida. Eu gosto de brincar que é tudo que fede e apodrece. Metade. E quando vai para um aterro sanitário, é o principal problema. O principal custo de operação de um aterro sanitário, que é onde o resíduo, em tese, vai parar no Brasil, são exatamente por conta do resíduo orgânico que está lá, que é tudo água, que vai carregar os metais pesados que estão presentes no resíduo eletroeletrônico que está lá no meio e gerar um chorume altamente tóxico. Então a gente tem que tirar aquele material dali e utilizar para agricultura urbana, para hortas urbanas, para, mais uma vez, atuar em defesa da segurança alimentar. O terceiro C, talvez seja um pouco polêmico, tem gente que torce o nariz, é a cannabis medicinal e o cânhamo industrial. Hoje, a questão da maconha, que é vista como um grande tabu, na verdade, na questão climática, ela é uma grande aliada. Inclusive, aqui em Minas, nós temos uma universidade, que é a Universidade Federal de Viçosa, que temos lá uma empresa que tem autorização da Justiça Federal para fazer pesquisa com cannabis. Tudo que se faz com plástico, se faz com cânhamo. Cânhamo é a maconha sem THC. Então nós temos aí alternativas. A questão do algodão, que consome muito menos água. Você produzir tecido a partir do cânhamo, você consome muito menos água, muito menos agrotóxico. O algodão é uma das culturas. O algodão consome 10% de todo o agrotóxico consumido no Brasil. Então nós temos, e o quarto C,
que é muito na linha do turismo, que é a cerveja artesanal. Os sabores de Minas podem ser um grande motor nessa transição econômica. Se a gente junta queijo, café, cachaça, cerveja artesanal, a gente pode fazer um turismo de experiência que vai gerar muito mais riqueza que a mineração. E por que cerveja artesanal? Minas Gerais é o terceiro estado com mais cervejarias do Brasil. E se a gente pega Nova Lima e Belo Horizonte, nós somos a cidade com mais cervejarias do Brasil. Porto Alegre tem 40, nós temos 41. Arrasou, Felipe, arrasou. Então, os 4 Cs aí, acho que a ideia é fundamental para a gente poder pensar esse modelo de transição, porque tem setores do nosso campo, inclusive. Nós temos que avançar enquanto campo, mas nós não passamos pano para ninguém. Tem setores do nosso campo que faz muito barulho, critica, mas a gente pede, e como se resolve? Então, a ideia é a gente mostrar um problema e alternativas para a superação desse problema, né? Eu quero te agradecer, Felipe, por ter vindo. Nós estreamos o podcast com você. Qual que é seu número? Então, Duda, meu número é o 12412. 4 dos 4 Cs. 12412 e eu 1212. Eu não sabia. É óbvio que o 4 é dos 4 Cs. Eu tinha pensado. Obrigado, Felipe. Tamo juntas. E bora pensar, continuar. A gente sabe que estar na Assembleia ou estar na Câmara de Deputados ou de Vereadores é um pé só. O outro pé é nos movimentos sociais, no movimento de luta, porque as transformações elas acontecem de fato quando há apoio popular, quando há mobilização popular, né? A Câmara ela é pressionada, os espaços legislativos são pressionados por essas estruturas. Então nós sabemos que caso tenha a sua vitória ou a minha, nós não tiraremos nunca o pé de onde nós viemos, que é o movimento social, os movimentos de luta. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Duda, de forma alguma. Pelo contrário, serão mandatos ativistas para ativistas fazendo essa luta em defesa da nossa população. Obrigado, Duda. Então, bora compartilhar esse podcast. Vamos mandar no grupo de Zap da família, vamos mandar no Instagram, Facebook, Twitter. Bora compartilhar, porque aqui a gente faz a crítica, mas mostra alternativas de superação dos problemas. Siga a gente nas nossas redes sociais. Duda Salaberti, você? Felipe Gomes do A é Lixo! Um beijo, gente.